desta vez trazendo um tema que está afligindo a todo brasileiro. Nós resolvemos chamar este tema de O Brasil Tem Saída e trouxemos ao nosso programa Thelma Tiraboschi de Oliveira, advogada, Arthur Rios, advogado e professor da Universidade Federal de Goiás, e Salvador Farina, que é presidente da Política Agrária da Federação da Agricultura do Estado de Goiás e Distrito Federal. Nós não pretendemos, evidentemente, resolver os problemas do Brasil no programa de hoje. Se assim fosse, nós não estaríamos aqui, estaríamos em Brasília, tentando resolver esta crise que aflige a todos nós. Mas vamos, cada um de nós, a seu tempo, dar a sua ideia do que está acontecendo e do que pode ser feito para que as coisas voltem ao seu devido lugar. Quem viu os jornais e as revistas esta semana, viu manchetes como a que a revista Veja estampa: a crise explodiu. A inflação prevista para esse mês é de 28%, para o mês que vem é de 35% a expectativa. Nós já estamos com a inflação beirando os 1000% ao ano. E se nenhuma providência for tomada, nós evidentemente chegaremos a 89% com as coisas além dos 2000%, que é uma coisa que ninguém deseja. Uma crise como essa torna a nossa vida pessoal instável, torna os meios de produção instáveis, torna todo o investimento produtivo inviável, porque ninguém vai apostar em nada que exija investimento quando um overnight está pagando além de 1% ao dia. Então a gente deixa o dinheiro lá e vai tomar cerveja, que é uma situação muito mais tranquila. Nós gostaríamos de começar o programa de hoje, como efetivamente vamos fazer, ouvindo a advogada Thelma Tiraboschi de Oliveira e ver qual é o pensamento dela com relação a esse problema. Bom, o tema é o seguinte: se o Brasil tem solução, né? E qual seria a sua solução? Bom, a solução seria, pelo menos agora, de início, com essa nova Constituinte, que fosse... Tem muita coisa para ser mudada, mas que pelo menos agora, de início, que nós acreditássemos nessa nova Constituição. Eu, pelo menos, sou otimista, eu acredito que tem que dar certo, né? Então... Mas esta frase é um perigo, né? É um perigo porque da outra vez não deu certo, né? Mas então vamos acreditar, vamos ser otimistas, vamos lutar, né? Mas infelizmente não está tendo saída, nós temos medo de fazer qualquer tipo de negócio, nós temos medo de trabalhar, não sabemos do futuro, não sabemos o que pode acontecer, né? Nesse ponto eu mesmo estou pessimista, mas quero ser otimista, quero acreditar que vai dar certo. O que preocupa muito a gente são as posturas dos políticos, né? As posturas que a gente lê nos jornais e revistas. Hoje, por exemplo, Humberto Lucena, senador da República, sugeria a demissão de todos os ministros, que eles se retirassem, como se a gente tivesse um parlamentarismo em vigor, e que se substituísse esses ministros por ministros de consenso, né? Fizesse um ministério de consenso, pretendendo com isso resolver o problema do país. O ex-ministro Delfim Neto, hoje deputado, sugeria a implantação de um parlamentarismo, coisa, se não impossível, muito pouco provável quando a gente acaba de ter a Constituição promulgada. E essas foram as opiniões de menos impacto, né? Houve gente que sugeriu a deposição pura e simples do presidente Sarney, como foi a opinião de Leonel Brizola, e a instalação de um governo de transição até que se fizessem novas eleições. E coisas desse tipo, quer dizer, o pessoal está com ideias muito catastróficas. Vamos ver o que Arthur Rios, que é advogado e professor da Universidade Federal de Goiás, pensa a respeito da atual crise brasileira e das alternativas que nós temos para sair dela. Senhores telespectadores, boa noite. Eu vou aproveitar aqui o que a colega Thelma deixou no que concerne a nova Constituição. Eu acho que o momento atual é o momento da nova Constituição e a crise atual é a crise em decorrência da nova Constituição, embora seja uma questão cíclica, que eu colocaria como denominador comum o autoritarismo que é inato na vida cultural brasileira. Você diria que nós estamos assim numa espécie de vácuo legislativo? Não, eu digo que nós estamos assim com um autoritarismo exacerbado. Veja você o seguinte,
que o brasileiro é um autoritário. Nós combatemos o império, combatendo o autoritarismo e colocamos o Marechal de Ferro, Deodoro da Fonseca, mais rigoroso do que o próprio rei. A República Nova veio para combater o autoritarismo da República Velha e a República Nova nos trouxe Vargas, que foi um autoritário também. Passamos por um período democrático e, na realidade, caímos novamente num autoritarismo que combatia, na realidade, o próprio autoritarismo de Vargas, representado por Jango Goulart. Posteriormente, nós tivemos um período que se chama, talvez entre aspas, ditatorial, e voltamos agora a um período que se chamar-se democrático, mas nós temos como símbolo desse período uma pessoa que é altamente autoritária. É o nosso tripresidente Ulisses Guimarães. Quando a gente vê, quando a gente sente, quando a gente escuta, a gente vê a corporificação de um autoritarismo. Então, até quando nós iremos sair desse autoritarismo? A crise atual é exatamente uma crise daqueles que não querem perder o poder, daqueles que querem se manter, mas não manter pelos serviços que eles prestam à comunidade, mas se manter através do poder, pelo poder, com o poder. Na realidade, nós só acreditamos no poder quando esse poder ele dá uma resposta à comunidade, ou seja, serviço, ele se auto-justifica, fora do que ele não é autoridade, ele é algo de autoritarismo. Eu quero dizer que a crise brasileira é exatamente essa. Quando se diz hoje, por exemplo, que o presidente da República poderia ser colocado fora, é porque se sente no presidente da República um autoritarismo, talvez, não por ação, mas um autoritarismo por omissão. Ou seja, querer se manter no cargo, não através de um serviço prestado à comunidade, mas através do cargo, pelo cargo, com o cargo e somente pelo cargo. Então é isso que a gente sente do candidato a vereador até o presidente da República. É uma questão cultural que precisa ser pensada. E eu parabenizo esta televisão, esta estação, o Canal 4, por exatamente estar lançando exatamente essa questão aí. O Brasil tem saída? Então cada um vai dar o seu contributo. E o meu contributo, neste momento, é colocado. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão sobre o autoritarismo que está impregnado em todos nós brasileiros. Bem, o que assusta um pouco a gente é que as vozes que se levantam nesse momento tendem a colocar a questão nos seguintes termos: ou nós dominamos a crise, ou nós não teremos eleições para presidente da República o ano que vem. Por outro lado, se ouve falar muito em impacto social, é um assunto que a gente pretende abordar aqui hoje. Se fala ainda em transição democrática, mesmo depois da promulgação da Constituição, que deveria provavelmente significar o fim da malfadada transição democrática. E nós poderíamos até discutir o aspecto democracia, né? Quando a gente fala em democracia, a gente pensa assim: democracia é um regime em que o poder emana do povo. A nossa Constituição fala, inclusive, isso: todo poder emana do povo, a antiga, né, em seu nome deverá ser exercido. Agora, em que medida o nosso regime será democrático se o nosso presidente não for escolhido por nós? É uma questão que merece também ser discutida. Agora, vamos ver com o Salvador Farina, que representa os produtores rurais, ele que é presidente da Política Agrária da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, do Distrito Federal, o que ele pensa? O Brasil tem saída ou essa crise ninguém domina? Bem, muito boa noite aos companheiros e aos nossos espectadores da TV Goiás. Eu gostaria de início de repelir o pronunciamento do senhor Lucena, de repelir o pronunciamento de todos aqueles que dizem que a nossa democracia corre risco, de dizer que eu não entendo esta questão de transição democrática. Ou existe democracia ou não existe democracia. Não existe. O que existe, já quiseram dizer em nosso país, que nós temos democracia brasileira, e alguém disse que o que nós temos é pátua brasileira, perua, Califórnia, e que democracia é democracia e acabou. Entendo que nós estamos vivendo um momento da maior responsabilidade, onde cada segmento da sociedade brasileira deve estar cônscio, estes segmentos devem estar cônscios, de que é chegado o momento de nós mostrarmos a capacidade, a competência que temos no sentido de contribuir para a solução dos problemas brasileiros, com o respeito que todo e qualquer segmento nos merece,
Entendo que este é um problema que o civil está qualificado para resolver, porque ele se exercitou na atividade econômica e social, criando, construindo, produzindo, e deve ser emanente destes homens a solução que vamos encontrar. Nós estamos vendo agora a elaboração de um pacto social, onde estão imersos nele, mergulhados nele, federações de trabalhadores, federações de industriais, os mais diversos segmentos e já, até digo tardiamente, o segmento político agora quer se inserir, quer se agrupar a estes que cuidam de um pacto que, na realidade, Pacheco, ele vai nos trazer ao seguinte resultado: ou vai haver uma solução para este problema, ou aquilo a que você se referiu, o desequilíbrio, a falta de um norte, de um rumo para todos os segmentos da sociedade. O empregado, o empregador, o industriante, o comercial, o produtor já não sabem mais como fazer. Agora, só para não me dilatar mais, porque eu acredito que aqui nós possamos trocar ideias e o nosso espectador em casa há de tirar as suas conclusões. Entendo que este pacto tem que ser iniciado, tem que começar a partir de um governo que mostre transparentemente que está decidido a cumprir a maior parte deste pacto, que é a correção do déficit público, que sem ela não vai haver nada que se possa arrumar neste país. Se me permite, o país, meu caro espectador, é como a sua casa, onde os senhores com seus filhos, senhores pais de família, a senhora dona de casa, recebem uma receita pelo seu trabalho e dela vão construir a vida de cada um. Se ultrapassarem estes limites, os senhores vão virar maus pagadores, vão ficar insolventes, vão ter que vender aquilo que haviam ganho, vão desestruturar toda a sua vida. E o país hoje gasta o que não tem. Falta autoridade ao governo, moralidade e austeridade. Falta este governo tomar as medidas que não são medidas que carreiam benesses políticas, mas que serão as medidas que trarão o país para um endereçamento que precisa ter. Então eu acho que nós temos tempo, os nossos companheiros já enunciados aqui são do mais alto valor e haveremos de conversar em torno disto. Eu acho que Israel, que Espanha, que México, que outros países encontraram a solução, mas houve a disposição inicial de um governo de honrar aquele sacrifício a que um povo está disposto a ter, desde que sinta credibilidade nos que o governam. Sem isso, nada vai resultar em nada. Nós vamos voltar no programa de hoje a conversar mais exaustivamente sobre o Pacto Social. Mas enquanto Salvador falava, eu pensava o seguinte: se o governo não participar ativamente desse Pacto Social, e ele, governo, é que está gastando demais, a coisa fica parecida com uma família em que todo mundo passa fome enquanto o chefe de família come pato à Califórnia, ele toma uísque escocês e se hospeda nas melhores suítes dos hotéis da França, sem alusão a nada. Mas para ilustrar ainda mais esse nosso debate, vamos ouvir um trabalho de reportagem que foi feito pelo nosso departamento de jornalismo com o deputado Vilmar Rocha. Deputado estadual Vilmar Rocha, presidente regional do PFL. Deputado, existe saída para o Brasil? Existe sim. O Brasil é um país muito grande, um país com tamanho recurso natural, com a mão de obra muito grande, com recursos humanos muito grandes. O que está existindo no Brasil é uma crise de confiança do governo. A crise no Brasil é uma crise política, não é uma crise econômica. Por exemplo, como que essa crise se agravou? Ela se agravou em função do grande erro que foi o Plano Cruzado. Nós estamos hoje pagando as consequências do erro do Plano Cruzado. Mas o Brasil tem saído um país desse tamanho, com a população que conseguiu ser uma economia tão importante, tão diversificada, montar um parque industrial. Nós precisamos de governo. O grande problema é que nós não temos hoje no Brasil o governo.
Esse governo que está aí está falido. Por isso que eu digo, a crise é política, não é econômica. As soluções existem. Precisa de um governo que encaminhe soluções, boas soluções, e que tenha autoridade para executar essas soluções. Tem saída sim um país. Eu tenho toda a esperança. Nós não podemos jamais perder a esperança no país. O Brasil é um grande país, tem grandes soluções. Nós não temos governo. Infelizmente, nós não temos governo. Por isso que nós sempre defendemos uma eleição direta para presidente da República e o mandato de 4 anos para o presidente Sarney, para nós abreviarmos essa crise que está aí. Realmente, em alguns aspectos eu concordo com o deputado Vilmar Rocha, nós não temos governo. A revista Isto é, Senhor, dessa semana chega a publicar na capa um fardão sem cabeça. Quer dizer, a revista Veja publica o deputado Ulisses Guimarães dormindo na cadeira da presidência da República. Então esse é um aspecto que merece ser considerado por todos nós. Agora, dizer que o problema não é econômico, que o problema é político, eu acho que é exagerar um pouco a história. Nós temos problemas políticos, mas nós temos problemas econômicos. Talvez se não tivéssemos os políticos, a gente não tivesse os problemas econômicos. Agora vamos ver o que os nossos convidados pensam sobre isso, com toda a liberdade, quem quiser se manifestar. Eu gostaria de não precisar dirigir a cada um, né, que cada um se manifestasse espontaneamente segundo o seu desejo e sua vontade. Alguém tem alguma coisa para dizer? Eu tenho alguma coisa então, a dizer. Quer dizer, eu não concordo absolutamente com as afirmações feitas pelo deputado Vilmar Rocha. Eu acho que a crise que existe é de vergonha. A crise que existe é de civismo. A crise que existe é ocasionada não pela sua totalidade, mas pela grande parte dos políticos preocupados em exercer um cargo público, pensando na sua reeleição, pensando nas benesses, deixando de tomar as medidas frontais, e como já dissemos aqui, às vezes não são medidas que trazem dividendos políticos de uma hora para quem pensa imediatistamente, mas que trariam o devido respeito, a devida reciprocidade, a equivalência que seria dada por todo o povo brasileiro e que será dada. Eu acredito sim no que o deputado Vilmar Rocha disse, de que o nosso país tem rumo sim, ele tem conserto sim. Agora, é preciso que aqueles que nos governam, não vamos imputar a culpa agora a plano cruzado, não. Antes do plano cruzado já estávamos com uma situação difícil, tanto é que se veio com o plano cruzado. Foi manipulado politicamente e nós, produtores rurais, fomos as principais vítimas. Pois bem, estamos aí com a Constituição dizendo que deve ser um salário mínimo do nosso homem, do brasileiro, do chefe de família. Já estão procrastinando. E tem aí uma lei dizendo juros devem ser cobrados na taxa de 12% ao ano. É absurdo, não é absurdo? A maioria dos parlamentares brasileiros, portanto a expressão do povo brasileiro, quis assim. Vem o Banco do Brasil, vem os outros bancos, a dizer que é preciso regulamentar para se saber o que é juro real. Juro real é aquilo que se entende. Se eu devo 5% de juros e tomei 100 emprestado, vou pagar 105. Começam a camuflar. Quer dizer, este aqui é o país onde você vê, às vezes, um presidente de um tribunal dizer que não vai usar as medidas da lei, porque isto aqui, a lei é o faz de conta nesse país. Pasme. Quer dizer, nós temos isso no jornal hoje. Quer dizer, isso é crise de autoridade, de moralidade. Quer dizer, o que precisamos, em primeiro lugar, é que haja um momento em que todos aqueles que querem jogar peixes ou culpas se invistam da condição que tem de um mandato, de um poder na mão, e mostrem a nós, povo brasileiro, que estamos desejosos de irmos ao sacrifício pessoal no que tange ao nosso status, condição de vida, desde que nós vejamos a correspondência lá em cima. Se colocou, a Constituição gerou uma expectativa imensa em todo o povo brasileiro. Inclusive, nós podemos ver na rua ainda, até hoje, cartazes que dizem: mudamos as leis, agora vamos mudar o país. Na realidade, não mudamos as leis. Pelo contrário, empurramos muita coisa, em torno de 180 dispositivos para a legislação complementar e ordinária, a fim de que a Constituição pudesse terminar como terminou nesta data. Então tem muita coisa aqui que não vale ainda. E isso gera uma frustração. Mas eu gostaria de abordar um pouco mais o aspecto do Pacto Social, que
está sendo apontado, como todo mundo agora, como uma grande salvação, né? E não é uma ideia nova, é uma ideia que já aconteceu outras vezes e que acabou sepultada, sabe lá Deus por quê. Agora é uma ideia que está surgindo de baixo para cima, antes ela tinha vindo de cima para baixo. Os empresários paulistas se reuniram com os trabalhadores e estão discutindo um pacto social. Há quem diga, inclusive, que este pacto seria uma forma de intervenção branca no governo. Quer dizer, que se colocaria uma série de condições que o governo federal deveria cumprir para que os empresários e os empregados obedecessem também a este pacto. Não sei se isso é assim, mas a verdade é que o pacto está vindo de baixo para cima, em que pese a CUT está titubeando um pouco, não está querendo participar diretamente das negociações, está querendo deixar para negociar em separado. Arthur Rios, é uma alternativa ao pacto social? Merece credibilidade esse esforço? Eu acho que toda tentativa de acerto é válida. Agora, eu fico assim um tanto quanto cético quando verifico que nós temos uma Constituição, a nova Constituição, que não é uma Constituição da conciliação. É uma Constituição que nos convida ao litígio. É uma Constituição que, na realidade, no seu conjunto é boa, no meu entender. Mas ela é uma Constituição totalmente de litígio. O amigo Salvador Farina acabou de dizer aqui o problema, por exemplo, do tabelamento de juros. Cria um litígio, evidentemente, entre duas categorias. Aqueles que tomaram dinheiro emprestado e aqueles que emprestaram dinheiro. E um litígio sério, porque nós sabemos no Brasil que o poder brasileiro ele está muito irmanado com o poder econômico. E nós temos no Brasil a ideologia da competência, ou seja, aquele que tem o poder é aquele que sabe mais. Então, no momento que ele tem o poder, nós passamos a entender que ele sabe mais do que os outros. Então, aqui nós podemos chamar de ideologia da competência. Nós achamos que a pessoa que está no poder é mais inteligente, é mais sábia, é mais amiga, é mais protetora. E, na realidade, ela é como qualquer um de nós. Ela é simplesmente uma pessoa que ali foi colocada para prestar serviços à comunidade. Então, quando eu vejo um pacto social nesse sentido, ou seja, um chamamento a um acordo, e diante de uma Constituição que apresenta uma série de conflitos, uma série de convites ao litígio, como o Salvador Farina diz, o problema dos juros de 12% é um convite ao litígio, e nós temos que respeitar o salário mínimo. Hoje acabei de ver, por exemplo, num outro canal de televisão, uma idiosincrasia toda prova, um diretor do Banco do Brasil dizer da necessidade da regulamentação, da anistia, da correção monetária para o produtor rural até 5.000 OTNs tomadas. Então, a gente lê a Constituição, não vê a mínima necessidade da regulamentação. A gente vê o quê? A gente vê aquilo que... Eu volto ao ponto inicial. A gente vê aquele autoritarismo, querendo dar voltas à Constituição. Professor... querendo dar voltas... Um minutinho, só para terminar. Então, aquilo a gente vê a tentativa de dibrar daqui, dibrar dali, e parece que nós estamos caminhando para uma regulamentação da Constituição que seria algo altamente contra os princípios da própria Constituição. Aquilo que tem no Brasil, na vida do direito, convido aqui a colega Thelma aqui para dar um testemunho, na vida do direito nosso é a mesma coisa. O direito civil e o direito penal, eles são suplantados pela parte formalística, pela parte processualística. É mais importante o processo civil, é mais importante o processo penal, é mais importante o caminho do que o fim, do que o objetivo. É aquela burocracia judiciária. Perguntando como é que resolve o problema do Poder Judiciário? O Poder Judiciário é altamente demorado, o Poder Judiciário não resolve. É porque o nosso Poder Judiciário é altamente processualístico, aquilo que não tem nos Estados Unidos. Quando eu estive na Califórnia uma vez, eu verifiquei. Os juízes falaram, mas lá processo é autônomo? O processo é autônomo, tem autonomia científica. Ou seja, fica o processo brigando contra o direito material brigando contra o direito processual. Quer dizer, a solução é simples, mas é uma solução do autoritarismo. Eu, por exemplo, hoje verifiquei um grande processualismo dizer, nós temos que regulamentar aí o mandado de injunção. Ou seja, o Poder Judiciário legislar na omissão do Poder Legislativo. Não tem que regulamentar nada. O Poder Judiciário tem que assumir o seu papel na omissão do Poder Legislativo. Como o Poder Legislativo tem que assumir o seu papel de fiscal do Poder Executivo, censurando todas as normas que sejam inconstitucionais, todas as normas que sejam irregulares ou ilegais do Poder Executivo. Quer dizer,
O Poder Executivo é um poder que foi diminuído, na verdade. É uma nova realidade que nós estamos vivendo, uma realidade com o Poder Executivo diminuído, uma realidade com o Poder Legislativo aumentado e o Poder Judiciário muito mais aumentado. Agora, os juízes têm que assumir essa responsabilidade que lhes colocou a Constituição. Como os nossos parlamentares têm que assumir a responsabilidade de fiscais do Poder Executivo também. Bem, eu vou pedir licença aos nossos convidados. Nós vamos fazer, Salvador, se me permite, um pequeno intervalo comercial e na volta você comenta o que você desejar. A gente volta ao assunto. Você descobriu. Debates Populares hoje está discutindo se o Brasil tem saída. A gente até fica preocupado se tem saída ou não. Nós estamos divagando aqui com Thelma Tiraboschi de Oliveira, que é advogada, Arthur Rios, que é advogado e professor da Universidade Federal de Goiás, e Salvador Farina, que é presidente da Política Agrária da Federação da Agricultura do Estado de Goiás e do Distrito Federal. Vamos ver, até o final do programa, se a gente consegue uma saída. Parece que é consenso que há saída. Só não conseguimos chegar a nenhuma até agora. Salvador, você ia falar alguma coisa quando a gente interrompeu. O professor Arthur Rios estava dizendo, e eu queria até apoiá-lo naquilo que dizia, no que concerne a essa anistia, que abrange microprodutores, microempresários urbanos, e que vem os agentes de crédito tentando criar um embaraço, tentando iludir, levando inclusive ao desespero gente pequena, gente que tem menor condição de esclarecimento. Eu gostaria que o professor Arthur Rios explicasse ao cidadão, ao microempresário urbano, que aliás é o maior atingido por esta medida, dentre os poucos atingidos, e ao próprio produtor rural, pequeno fazendeiro, sitiante ou chacareiro, o que é que ele tem pela sua frente e o que deva fazer, porque vamos aproveitar um pequeno parênteses aqui no programa e aí fazer uma prestação de um serviço público. Professor Arthur, podia esclarecer isso a todos que nos estão vendo nessa hora. Bem, a questão da anistia da correção monetária, que eu acho que a expressão anistia é muito mal aplicada, porque tem um convencimento de que ela não era devida realmente. Acho que nos empréstimos rurais não é devida a correção monetária. A questão é o seguinte, aquele que tomou emprestado até 5.000 OTNs e que no imposto de renda anterior ao empréstimo não tinha marcado uma produção rural no montante até 3.000 maior valor de referência. Professor, uma partezinha, quer dizer, são as 5.000 OTNs ou os 5 módulos rurais, né? Não, ainda tem o terceiro requisito. Não, o terceiro requisito é o imposto de renda, os 5.000 OTNs e o problema dos 5 módulos rurais. Agora, esses módulos rurais não são módulos fiscais, não são módulos fiscais, aqueles que vêm ali no talão do INCRA. São módulos rurais, que são calculados diferentemente. De maneira que nós achamos que muita gente que está mirando no módulo fiscal, ele pode ir ao mirar e verificar que o módulo rural dele pode ser maior que o módulo fiscal. E pode ser que ele se enquadre nessa questão. Então, preenchido esses 3 requisitos, evidentemente é um direito constitucional. O direito constitucional é auto-aplicável. Nós não podemos ficar esperando uma regulamentação de um direito que a pessoa tem e passa até o prazo e ele perde o prazo. Mas, professor, alertar os espectadores que esse prazo é de 90 dias. Vai até o dia 5 de janeiro, né? Dia 5 ou 6 de janeiro. Se o banco quiser enrolar, ele deve depositar em juízo. Eu acho que a medida mais correta seria uma consignação em pagamento, né? Exatamente. Bom, nós fizemos aqui um pequeno parênteses em torno da anistia, né, aos produtores rurais, que parece que não é um fantasma assim tão grande quanto a gente pensa. Mas nós já ouvimos muitas alternativas, muitas coisas a respeito das eventuais saídas para o país, mas a doutora Thelma continua quietinha, ouvindo e sem nos dar o seu ponto de vista com relação a uma saída para o Brasil. Doutora, não tem nenhuma? Não, existe muitas saídas.
Olha, eu acho o seguinte, nós estamos cansados de promessas. Nós estamos cansados de ver coisas aí que não acontecem, como o doutor Arthur mesmo comentou no Poder Judiciário. Hoje está totalmente desacreditado, ninguém acredita. Tem solução? Tem solução, mas é muito demorado. Chega lá, as custas são caras, né? Então está muito difícil, mas eu acho que temos que unir, temos que ter força nisso, unir as entidades de classe e lutar para que tenha solução, tanto o Poder Judiciário como a crise do Brasil, né? Então, a minha opinião é essa, que a união faz a força, né? Então, temos que unir e para ver o que vai acontecer, porque no momento está difícil. Agora não estamos achando um ponto de partida para a solução, mas existe essa solução. Vamos tentar, vamos lutar juntos para que ver se achamos essa solução. Uma das coisas que preocupa é que antes de 1964, antes da Revolução de 64, a inflação, não quero estar errado, mas a inflação beirava os 80%, algo desse tipo. Nós tivemos em 82 inflação de 99,7%, tivemos em 85 inflação de 224,4%, tivemos em 86 62,4%, agora em 88 nós já estamos com 870% de inflação. E a continuar isso, nós vamos ter em 89, previsão da revista Veja, uma inflação de 3.600%. Vamos ouvir o que o povo pensa e que soluções e que alternativas o povo tem para o Brasil. Um acordo entre empresários e trabalhadores para barrar o processo inflacionário, o chamado Pacto Social, parece que dessa vez vai mesmo sair. E pela primeira vez, as negociações emergem de baixo para cima, ou seja, com a participação de representantes dos diversos sindicatos de trabalhadores do país. A intenção deste pacto social é tentar encontrar soluções para estabilizar a economia nacional. Mas e a população? Como vê a elaboração deste pacto? Será que o povo ainda acredita numa saída para a economia nacional? É isso que nós vamos saber. Nós estamos aqui no setor central, na Praça Cívica, e vamos consultar a população. O senhor acredita que o país ainda tem uma saída em termos econômicos? É um pouco difícil, né? Porque na situação que está o Brasil, endividado, né? É um pouco difícil de achar uma saída, mas depende do trabalho dos políticos, da boa vontade, né? Para barrar o processo inflacionário, o que o senhor sugeriria para o governo? Bom, em primeiro lugar, a minha sugestão seria baixar o juro, né? Conforme eles queriam decretar esse projeto, do juro a 12%, isso seria uma das saídas boas. Porque com juro baixo tem mais condições das pessoas investir tanto no setor trabalhista como na agricultura, produzir mais e com isso gera mais emprego e o comércio também, né, se transforma numa maneira mais favorável, o dinheiro corre mais, dá mais emprego, dá mais produção, mais alimentos. A economia tem conserto, mas acontece que vai demorar muito a ficar em boa situação, principalmente a econômica, financeira, o que a gente vai fazer para consertar rapidamente? Está sendo elaborado um pacto social. Se o senhor participasse deste pacto, o que o senhor sugeriria para melhorar a condição de vida do brasileiro? É difícil explicar assim imediatamente, porque a gente tem muita coisa a ser analisada, sabe? Tem dívida exterior, dívida interna. Então devemos facilitar o que for possível de nossa parte e contar principalmente com a cooperação dos brasileiros em geral e do nosso governo federal. O senhor acredita que o Brasil ainda tem um conserto? Tem não. Por quê? Porque os comandantes não estão sabendo comandar esse país. Está elaborando um pacto social entre empresários e trabalhadores. O que o senhor sugeriria que constasse neste pacto? Não acredito nada disso. Primeiramente, a troca de governo, né? Porque esse governo nosso não tem capacidade para exercer esse pacto, não. E depois disso? Depois disso, eu acho que isso tudo é uma comédia, que o Brasil está... Você não acredita que o Brasil ainda tem conserto? Não.
Olha, eu não acredito assim de imediato não. Nós vamos sofrer ainda muito mais para alcançar esse objetivo que tanto lutamos. Você percebe que o povo sabe que sofre. Muitas vezes não sabe por que sofre, sabe que sofre. Thelma, o que você pensa do que o povo pensa? Olha, sobre essa questão de juros que foi falado aí, eu não concordo muito, não, porque é o seguinte, a gente vê a poupança. Mas está dando tantos por cento, você olha e fica satisfeito com a sua poupança, né? No final do mês. Mas você vai fazer suas compras. E aí, o dinheiro dá? Eu pergunto se o dinheiro dá. Não dá. Quanto mais você ganha, hoje é pouco, não está dando para sobreviver, está muito difícil mesmo, né? Então é ilusão, esse negócio de juro, tudo ainda é ilusão. Arthur, e a sua visão? Eu posso traduzir assim, o que eu senti do povo é exatamente assim uma condenação ao nosso político, contra o nosso político, de ser uma busca de poder simplesmente pelo poder. Então eu acho que o povo quer dos nossos mandatários uma busca do poder para servir na realidade. É aquilo que eu digo, a autoridade só deve ser respeitada, só merece respeito no momento que ela se auto-justifica como autoridade. Fora do que, ela não é autoridade. Ela é um agente do autoritarismo no lugar de uma autoridade. É isso que o povo sente. É isso que o político precisa sentir. Que ser político não é ter benesses, é sacrificar-se pelo povo, é dar-se pelo povo. E na realidade nós não temos visto isso. Nós temos visto uma busca do caminho político partidário, a busca do poder, como um segmento novo da atividade privada, uma nova atividade privada. Arthur, só para ajudar o telespectador a entender a sua tese. Nós estamos vendo agora nos jornais que os deputados mineiros, que ganhavam 1.800.000 e pouco, com o negócio de não poderem mais ficar isentos do imposto de renda, já criaram, arquitetaram, inteligentes os homenzinhos lá. Já inventaram de passar o salário para 4 milhões, porque aí mesmo descontando o imposto de renda, ele continua ganhando a mesma coisa. O que é isso? Um homem que pediu ao povo para confiar nele, que ele ia zelar por moralidade, pelo interesse do povo, legislando em causa própria, safadamente, para se beneficiar, enquanto ao cidadão comum não é dado esse direito. Você não pensa assim? Eu penso assim e teria até mais a acrescentar. Eu acho que é uma demagogia muito grande, e uma demagogia que é julgada em cima da grande massa popular, que é de pequeno poder aquisitivo, como se fosse uma luta do pobre contra o rico. Na realidade, nós não podemos discriminar o pobre, mas nós não podemos também discriminar o rico. Muitas vezes o rico é rico por merecimento em ser rico. E na realidade, então nós temos que verificar, não é questão de ser pobre e ser rico, é questão de ser digno ou não ser digno. O fato de ser pobre não significa que é digno, e nem o fato de ser rico significa que seja indigno. Nós precisamos entender essas questões assim, ou seja, colocar o serviço à comunidade acima da ocupação do espaço do poder. Dos interesses menores, escusos e pessoais. Exato, dos interesses menores, escusos e sociais. Nós não podemos ter uma ocupação de espaço, uma busca de espaço, uma luta por espaço. Aliás, aqui eu chegaria assim a um fecho. Eu acho que o grande problema nosso é que nós lutamos por espaço. Se alguém ganha espaço, alguém perde espaço. Nós temos que, para tornar o Brasil maior, não é lutar por espaço, mas é lutar para a criação de mais espaço. Depois eu peço aqui ao Pacheco, mas depois eu quero responder ante a opinião do nosso espectador. Não, tudo bem, tudo bem. Você não falou, né? Ainda não. Então, fale, por favor, desculpe. Não, eu acho que vai indo muito bem a condução, só dizendo, depois eu ainda quero. Não, eu queria porque o colocar uma assunto tese me nova, preocupou. de repente eu distraio você e a gente esquece. Sabe o que é que me preocupou? É dizer ao companheiro que está aí em casa, inclusive aquele que deu a entrevista na rua, quando ele disse, olha, o juro de 12% é uma boa, etc., vai reduzir a inflação. Quero dizer o seguinte, meu companheiro, meu concidadão. Na realidade, nós dizíamos no começo de nossas colocações que enquanto a base
Não estamos falando aqui que a coisa está vindo de baixo para cima. Mas a base da reconstrução, da remodelação do sistema financeiro de nosso país, a base nesse caso é o governo. E o governo, o que ele anda fazendo? Às vésperas da promulgação da Constituição, os senhores viram mais de 1000 empregos terem sido criados e depois, numa crise de vergonha, voltaram para trás com o decreto ante as denúncias feitas. Os senhores veem o desnecessário na atualidade sendo feito agora. Então nós temos ali a rodovia Norte-Sul. Uma rodovia que o senhor Sarney quer deixar feita... A ferrovia, melhor dizendo, Norte-Sul. Quer deixar feita a ferrovia Norte-Sul, mas acha que vai poder concluir 100 quilômetros que ligam a Sailândia, no Maranhão, à estrada de Carajás e termina por aí a feitura dessa estrada. Nós temos rodovias que não são o meio de transporte mais barato, mas que estão suprindo o país naquela necessidade. Então isso é supérfluo hoje. O país não aguenta fazer isso. É como eu estar devendo ao armazém da esquina, ao farmacêutico, devendo ao dono do bar e em compensação estou fazendo uma piscina no fundo da minha casa. Vão dizer, é um irresponsável este homem. É o que o governo brasileiro está fazendo. Ele teria que passar pelo fato que já explicamos. Pacto social, faremos todos nós e queremos ir ao sacrifício. Você que me vê, eu, minha família, todos nós. Mas de que maneira? O governo federal zerou o seu déficit. Ele hoje está programado para gastar aquilo que arrecada do brasileiro. E veio o governo, e o Pacheco, o Rios devem ter visto, veio o governo dizendo que para o ano ele zera o déficit público. Por que para o ano? Porque provavelmente já está pensando em jogar a carga em cima da população brasileira, que já não se aguenta, através da elevação de impostos. O que ele tem que fazer é se circunscrever ao que hoje o país arrecada de um povo que não aguenta mais uma sobrecarga. Então, na realidade, nós chegaremos a isto se nós tivermos exemplos que vêm daqueles que nos governam, que exercem o poder em nome do povo, sim. E hoje nós temos condição de punir. E se me permite, eu vou um pouquinho mais longe. Nós tivemos, se não me engano, 1 ou 2 ou 3 intervenções no estado de Goiás, mas sabemos que o Conselho de Contas dos municípios tem mais de 50 casos provados de roubo. De roubo, sim, de prefeitos que usaram o dinheiro sofrido do seu povo para se locupletarem e continuam aí. E eu sei de casos de processos conclusos que foram parar na justiça e estão engavetados. Então vamos todos nós aprendermos a cobrar isso, que nós vamos acabar moralizando esse país. Depende de nós próprios, de mais ninguém. Não sei se vocês concordam com isso. Concordamos plenamente. O que eu queria colocar aqui, como tema de discussão, é o seguinte. Uma ocasião, lendo um trabalho feito pelo governo de São Paulo sobre processamento de dados na administração pública, ele dizia que o Estado basicamente é um prestador de serviços. E o Estado é eficaz na medida em que ele presta a maior quantidade de serviços pelo menor custo. O Estado devia ser só isso? Não, o Estado não deve ser só prestador de serviço. Aliás, você quer ver um grande erro? Ensina-se hoje ao cidadão os deveres do Estado para com o cidadão, mas não se ensina mais ao cidadão os deveres dele para com o Estado e a sociedade onde ele vive. Não sei o que o professor Arthur pensa disso. Bom, o professor Arthur vai pensando um pouquinho e nós vamos fazer um intervalo comercial. Ouvido, hein? Quando eu falei que o professor pensa, era para ouvir. Na volta, nós vamos ouvir o professor Arthur e vamos conversar um pouco também sobre o fenômeno Bolívia, que partiu de uma inflação de 8.000% e hoje está com a inflação estabilizada, controlada e em números muito baixos. Vamos ao intervalo comercial. O Brasil tem saída? É o que nós estamos tentando descobrir no programa de hoje, Debates Populares aqui na TV Goiás.
com Thelma Tiraboschi de Oliveira, advogada, Arthur Rios, advogado e professor da UFG, e Salvador Farina, presidente da Política Agrária da Federação da Agricultura do Estado de Goiás e do Distrito Federal. Nós estamos entrando no nosso último bloco e a gente precisaria, de repente, ser um pouquinho mais conclusivo. Eu já gostaria de colocar logo o seguinte: austeridade e honestidade seriam suficientes para acertar esse país? Será que seria? O exemplo da Bolívia, em que o governo cortou drasticamente os seus gastos, a um custo social altíssimo, é verdade, mas conseguiu estabilizar o problema inflacionário e hoje eles têm uma situação 1000 vezes disparado melhor do que a nossa. Deixa eu conversar primeiro com o Salvador, vamos inverter um pouquinho a posição. Salvador, você acha que honestidade e austeridade chegam? Honestidade, austeridade, competência são fatores fundamentais. Agora, a austeridade e a moralidade são fatores inatos nas pessoas. Elas só devem usá-los. A competência ele adquire através do exercício da sua capacidade, através do aperfeiçoamento. A passagem leva necessariamente, como já dissemos, enfatizamos e repetimos, e primeiramente, cortarmos o déficit público. Para cortarmos o déficit público, é preciso que não tenhamos ministros como o seu Rafael de Almeida Magalhães, que enquanto nos pronto-socorros vinantes as pessoas ficam no chão com vidro de soro amarrado com esparadrapo na parede, ele fica comprando edifícios sem concorrência pública. É preciso que o governo, quando mande 100 bilhões de cruzados para cobrir rombo da Sunamã, apareça o responsável pelo rombo da Sunamã e vá pagar por aquilo. É preciso que o nosso povo entenda que nós dizemos sempre, uns, e os números aí são controversos, que temos 1,5 milhão, 2 milhões ou milhares de funcionários completamente ociosos, e nós os conhecemos até na administração do Estado. Agora, o que é o certo? É o país cortar os ociosos, digamos que seja 1 milhão, 1,5 milhão ou 2, em benefício de 140 milhões, ou 138 milhões devem pagar pelo fato do paternalismo governamental, pelo fato das querências políticas mascararem as medidas que devem ser tomadas. O que eu acredito é que nós temos homens de bem em nosso país. Temos sim. É preciso que eles tomem a frente. É preciso que haja transparência. Nós queremos saber ato por ato. Nós não queremos mais ilusão. Nós não queremos ser o país do faz de conta. Vivem agora pregoando, somos a 8ª economia do mundo. Mas em que ordem? Olha a grandeza desse país. Invertamos as coisas e vamos verificar que somos o 65º. E para quem não me entendeu, estamos em 65. Contem de 1 até 65, é esse o lugar que o país ocupa em renda per capita. Quer dizer, então é um país onde só se arremeda as coisas, só se ilude, só se vive de ilusões. Somos um país pobre, precisamos nos desenvolver. Esse eufemismo de país em desenvolvimento é um eufemismo, não funciona. Agora, temos homens de bem, um povo que trabalha, honrado, condições de solo, condições de mineral, temos tudo nesse país. É preciso, assim, que os homens que venham ocupar as posições do governo, ou que estão ocupando, se revistam do verdadeiro dever que tem de procurar deixar a marca de um homem voltado para o civismo, voltado para a moralidade, que amanhã os seus postos possam citá-los como exemplos de homens dedicados à coisa pública, e não aqueles que estão a fim de locupletar o seu pequeno baú, enquanto os seus que nele confiaram ficam expostos às mazelas dos seus próprios desmandos. Eu acho que é por aí. Talvez a grande dificuldade seja interessar os homens de bem pela política. Eu acredito que sim. Arthur Rios, e a sua visão? A minha visão, vou dividi-la em 4 partes. A primeira parte, eu acho que é o ingrediente honestidade, austeridade. Deve ser acrescentado também menos autoritarismo. Na segunda parte, eu diria o seguinte, que nós precisamos, por exemplo, quando o Farina disse aqui, o excesso do número de funcionários públicos, que é uma realidade em todas as prefeituras, Estado, União,
é preciso que a gente termine com aquela questão de ocupar espaço, ganhar espaço, que por consequência alguém perde espaço, mas sim abrir espaços. O Brasil é muito grande e nós ficamos lutando assim num terreno muito pequeno, como se não tivesse espaço a ser criado dentro desse Brasil. Então precisamos abrir fronteiras, na verdade, porque senão nós vamos continuar com um pequeno país grande, um país muito exprimido. Quando qualquer pessoa, quando é ameaçada de perder o seu emprego público, ela vê que está diante de uma catástrofe. Então, precisa que sejam criados mecanismos de abertura de fronteiras por esse próprio governo. Agora, quando eu falo governo, eu caio exatamente naquela concepção errada que o brasileiro tem, que a solução de todos os seus problemas vem do Estado. E eu acho que não. E eu acho que o Estado é simplesmente a estrutura administrativa que está a serviço da sociedade. Quem comanda é a sociedade, é a comunidade. Este é o principal não é o Estado. Nós temos que inverter essa concepção, ou seja, que o Estado é o principal e a sociedade seria secundária. A sociedade é o principal e o Estado está a serviço da sociedade. É simplesmente uma estrutura administrativa organizacional. Agora, isso aí precisa ser trocado em miúdos, precisa ser colocado na cabeça de muita gente que busca ocupar espaço no Estado, ou seja, em busca de poder, pelo poder. Quando eu só acredito nesse poder, quando a autoridade se auto-justifica para ali estar. Eu acho que não deve merecer respeito a autoridade que não se auto-justifica como autoridade. Arthur, eu posso te interromper só um pouquinho para dizer uma coisa que é notícia, né? A gente está falando em economia, está falando em saídas para o país, e nós recebemos inúmeros telefonemas agora há pouco, dizendo, entre outras coisas, que seriedade só não basta, uma vez que o litro da gasolina acaba de subir para 235 cruzados e o bujão de gás ultrapassou a casa dos 1.000 cruzados. Um aumento superior a 30%. Era isso que eu queria dizer, você pode continuar. Não, peraí. Isso é um absurdo. Estou vendendo um Dodge Dart, velho. É a camuflagem, é mascarar, isso se chama dourar a pílula. Porque outro dia cancelaram o empréstimo compulsório, porque disseram que cancelando o empréstimo compulsório, isso estaria já se incorporando ao preço do petróleo, portanto não teríamos aumento. É a velha história. O governo fala uma coisa, pode ir para o outro lado, que é mentira dele. Quer dizer, o que não dá mais é para aceitarmos esse tipo de coisa. Isso aí é mais uma manobra que mostra que quando o governo aponta num rumo, nós podemos esperar que o tiro saia pelo outro, porque não podemos acreditar nele mais. Bem, houve um telefonema que eu gostaria de citar aqui, que parabenizou, foi do senhor Valdo Borges, parabenizando o Salvador Farina pela coragem da denúncia da corrupção nas prefeituras. Mas vamos continuar a nossa sequência, já que o tempo está se esgotando. Eu gostaria que o Arthur Rios encerrasse a sua participação, terminasse o seu pronunciamento e depois nós vamos ouvir a Thelma. Eu termino o meu pronunciamento assim dizendo o seguinte, que eu acho que no momento nós temos que fazer um compromisso sério de respeito àquilo que há de mais sagrado, ou seja, a nossa Constituição Federal. Devemos sair daqui com um compromisso sério de respeitar essa Constituição e tudo fazer para que essa Constituição seja realmente uma Constituição da redenção brasileira. Por outro lado, aquela questão, eu acho que a sociedade é principal e nós estamos invertendo, achando que o Estado é muito importante. Nós não podemos reconhecer a autoridade nas pessoas que se investem do manto de governo quando elas não se auto-justificam. Ou seja, o homem público é aquele que sacrifica os seus interesses particulares em prol da comunidade. E não aquele que usufrui benesses dessa comunidade que ele diz servir, mas na realidade ele se serve dela. Na realidade, nós estamos diante de uma questão, por exemplo, a questão eleitoral aqui também. O poder que existe ameaçado por um outro poder que quer substituir aquele poder, ou seja, ocupar aquele espaço e não criar novos espaços. Nós precisamos entender que isto é realmente perigoso. Precisa haver uma conscientização do eleitorado em votar naqueles candidatos que realmente têm um passado de trabalho. Não é a busca do poder pelo poder, mas se você quer assumir
uma posição no poder, você tem que ter provado na sua atividade particular que você foi realmente um trabalhador. Essas seriam as 3 questões. Doutora Thelma, sua posição final. Bom, honestidade e austeridade. Austeridade todo mundo sabe que existe, está aí à vista de todos, né? Agora eu acho que acima de tudo é honestidade. Honestidade vem de berço, essa não muda mesmo. Pode prometer aqui para ganhar uma política, mas tem que fazer cumprir. Então, eu concordo com o doutor Arthur, vamos ver aqui, o primeiro passo que temos que fazer é fazer acreditar que a Constituição, que foi promulgada agora, vai dar certo. Continuo acreditando e afirmando que temos que acreditar que vai dar certo. Caso contrário, vai ser muito difícil uma saída, uma solução para esse nosso Brasil, né? Então, vamos acreditar, vamos torcer, vamos lutar, porque ficar de braços cruzados não dá mais para ficar. E se não sobrar alternativa nenhuma, resta rezar. Então, a esperança da gente e um pouquinho de oração não custa nada. A fé também ajuda. Nós gostaríamos de agradecer a presença no nosso programa da advogada Thelma Tira Bosque de Oliveira, do doutor Arthur Rios, que é advogado e professor da UFG, e do doutor Salvador Farina, que é presidente da Política Agrária da Federação da Agricultura do Estado de Goiás e do Distrito Federal. Posso quebrar o protocolo? À vontade, aqui não tem protocolo. Então, é por isso mesmo, eu sempre me senti muito em casa aqui. Os meus mais sinceros parabéns a vocês, que estão dando oportunidade a que os assuntos que são pertinentes a cada cidadão goianiense seja discutido aqui. Em casa, muitos nos viram, muitos tiraram conclusões e muitos talvez estejam se motivando a virem a ser cidadãos que participam da vida da sua comunidade. Então vocês aqui no Canal 4 estão ensejando essa oportunidade a todos. É por aí que eu quis interromper para parabenizá-los pela oportunidade que dão a que os assuntos que dizem interesse a todos nós sejam aqui discutidos. Bem, final da edição de hoje de Debates Populares. Na quarta-feira que vem, nós estaremos aqui novamente com outro tema do seu interesse. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.